Olá, pessoal. Nessa aula eu vou falar sobre a implementação da operação de inserção na árvore rubro-negra. Eu vou entrar em detalhes como que a gente pode implementar o algoritmo de inserção que a gente viu no vídeo passado. É importante salientar que existem diferentes maneiras de a gente implementar o algoritmo de inserção. Essa maneira que eu vou apresentar aqui é a maneira proposta pelo Cedric, que é o cara que inventou essa versão do algoritmo. Outro ponto importante de lembrar é que essa implementação do Cedric é o que é conhecido como árvore rubro-negra pendendo à esquerda, ou left-leaning red-black tree, que é uma proposta bem recente, é de 2008 o artigo onde o Cedric propõe essa variante da árvore rubro-negra, que mantém todas as características de desempenho da árvore rubro-negro original, mas com a vantagem da implementação ficar mais simples. Então, para a gente relembrar, a definição de uma árvore rubro-negra pendente à esquerda, né, de acordo com o Cedric, é a seguinte, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma árvore rubro-negra. As arestas da árvore, ela é uma árvore binária, né, de busca, para começar, e as arestas são coloridas, com duas cores, vermelhas e pretas. E aí tem algumas regrinhas. Primeiro, uma aresta vermelha sempre é para o lado esquerdo, sempre liga o pai ao filho esquerdo. Todo nó possui no máximo uma aresta vermelha incidente, né? Então, se eu olhar para todos os nós aqui, ó, eu não tenho nenhum nó que tem duas arestas vermelhas tocando esse nó, né? E isso inclui as três possíveis arestas que tocam um nó, né? Que incidem em um nó. A aresta que vai para o filho esquerdo, para o filho direito e a aresta que vem do pai. Certo? Então, dessas três arestas, somente uma pode ser vermelha. E o mais importante é o balanceamento negro perfeito, né? Na realidade, isso é o que garante a eficiência dos algoritmos. A distância de qualquer filho nulo, de qualquer nó até a raiz, é a mesma para todos os filhos nulos quando a gente considera apenas as arestas negras. Tá? E então, essa é a definição de árvore rubro-negra pendente à esquerda, né, que foi proposta pelo Cedric e que que é apresentada no livro do Cedric e Wayne. Antes de falar do algoritmo de inserção, eu queria só chamar a atenção de vocês de que tem várias operações da árvore rubro-negra que são implementadas exatamente como são implementadas para a árvore binária de busca. Como a árvore rubro-negra é um tipo de árvore binária de busca, algumas operações funcionam normalmente. Então, por exemplo, a busca, né, ou o método get é idêntico, o método contain é idêntico, min e max, piso e teto, o iterador que a gente usou para a árvore binária de busca também é idêntico. Então, basicamente, todas as operações que não alteram a estrutura da árvore, que não mexem, não criam, não removem nós, não mudam nenhuma referência da árvore rubro-negra, podem ser implementadas exatamente da mesma maneira como a gente implementava na árvore binária de busca. Bom, antes ainda da gente falar da implementação da inserção, a gente tem que falar um pouco de como a gente representa uma árvore rubro-negra, porque agora a gente tem uma informação a mais, né? Na árvore binária de busca, as arestas não têm cores, certo? Agora a gente precisa ter uma forma de identificar qual a cor de uma aresta, se ela é preta ou vermelha. E aí a primeira dificuldade que a gente encontra é que na implementação que a gente fez da árvore binária de busca, né, e na maioria das implementações de árvore, a gente não tem uma representação explícita das arestas. Não existe um objeto que representa uma aresta. A aresta é representada simplesmente pelas referências de um nó pai para os seus filhos, né? Então, o nó tem dois filhos, esquerdo e direito, e esses filhos são outros nós. E a aresta
As arestas são essas referências. Então, é uma implementação, é uma representação implícita das arestas. Então, não tem como a gente criar um atributo para a aresta nessa representação que a gente faz. Então, em princípio, a gente teria que criar objetos que representem arestas para a gente poder criar um atributo, né, cor, nesse objeto. Mas, na realidade, a gente não precisa fazer isso. A gente pode implementar a cor da aresta de uma forma mais simples. A gente coloca a cor da aresta no nó, em um nó, e não na aresta. Só que, né, cada nó pode ter 3 arestas incidentes. Como que a gente vai representar a cor das arestas, né? Então, eu pensei nessa árvore aqui, que não é uma árvore rubro-negra válida, né? Essa aqui não é uma árvore rubro-negra válida, porque esse nó tem 2 arestas vermelhas incidentes, tá? Então, essa árvore aqui precisaria sofrer alguma operação para virar uma árvore rubro-negra. Mas só para exemplificar, o que a gente faz, ó, é pegar a cor dessas arestas e transferir para os filhos dessa aresta. Certo? Como cada nó só pode ter um pai, né, só existe uma aresta que vem do pai para um nó qualquer. Então, a gente representa a cor dessa aresta no nó, né, no nó filho, né, no nó que liga um pai. Então, esse vermelho aqui está dizendo, né, esse nó ser vermelho, está dizendo que essa aresta é vermelha. E esse nó sendo vermelho significa que essa aresta é vermelha. Certo? Então, a gente vai criar um atributo na classe de nó para identificar a cor da aresta que chega naquele nó. Então, aqui tem o nó rubro-negro, que é o nó que a gente vai usar na árvore rubro-negra, que eu chamei de nó RN. Certo? Assim como o nó da árvore binária de busca, ele vai ser genérico, né? Vai ser um tipo genérico. E aí a gente vai ter aqueles 3 atributos que a gente já tinha, né? O atributo info, que é do tipo T, que é onde eu guardo a informação em si daquele nó, que no nosso caso vai ser um TS item, né? Que a gente vai implementar uma tabela de símbolos, né? Então esse T vai ser um TS item. E os 2 filhos, a referência para os 2 filhos, filho esquerdo e filho direito, que é do tipo nó RN. Certo? E aí eu vou ter um quarto atributo, que é, como eu só posso ter 2 cores, vermelho e preto, eu vou usar um booleano chamado vermelho, que vai ser verdadeiro se a aresta que chega nesse nó é vermelha, ou se for falso, significa que a aresta que chega nesse nó é negra. Certo? E aí eu tenho esses 2 construtores, um que recebe só o info e um que recebe o info e os filhos, que são só para simplificar as implementações. E aí, um ponto importante aqui é a inicialização do atributo vermelho. Veja que nos 2 construtores, eu inicializo o nó com vermelho igual a true. Por que eu faço isso? Porque sempre que eu vou criar um nó, lembrem, quando eu vou inserir, sempre eu insiro um nó usando uma aresta vermelha, né, para não modificar o balanceamento negro. Então, sempre na inserção, eu vou criar um nó com atributo vermelho igual a true, porque a aresta que está chegando naquele nó vai ser vermelha. Então, vamos revisar as 3 operações básicas que a gente usa para manter o balanceamento da árvore rubro-negra, que a gente já viu na aula passada. A primeira operação é a rotação à esquerda, né, que é nesse caso aqui, que eu tenho uma aresta vermelha indo para o filho direito. Isso não pode, né? Toda aresta vermelha tem que ir para o filho esquerdo. Então, isso acontece em geral quando eu insiro alguém aqui à direita do B, né? E aí, a rotação à esquerda, o que ela faz é isso aqui, né? Ela rotaciona essa aresta vermelha para a esquerda, joga o D para cima e o B para baixo. E aí troca essa subárvore esquerda do D aqui, essa subárvore C, ela sai do D e vai para o B. Certo? A segunda operação é a rotação à direita, que é uma rotação análoga à rotação à esquerda. Ela é a mesma rotação, só que espelhada, né, em que eu tenho uma aresta indo para a esquerda e eu tenho que fazer uma rotação à direita e análoga àquela de cima, né? Eu subo
eu vou rodar essa aresta para a direita. Eu subo o B, desço o D e pego o filho direito aqui do B e coloco como filho esquerdo do D. Esse caso, né, pode parecer estranho, porque eu tenho uma aresta que está à esquerda e vou colocar ela pendendo para a direita, né? Mas isso a gente faz naquele caso em que eu tenho duas arestas vermelhas em sequência, né? E eu faço essa rotação para depois fazer uma inversão e tornar a árvore válida. E a terceira operação é a mais simples, que é a inversão de cores. Quando eu tenho um nó com duas arestas vermelhas, né, indo para os seus filhos, eu troco as cores, né, e uma aresta negra vindo do pai desse nó, eu troco as cores das três arestas desse nó. Então, com essas três operações, a gente vai conseguir implementar uma inserção. Na verdade, a inserção vai ser muito parecida com o que a gente fazia na árvore binária de busca, só que uma inserção pode causar problemas nas três regras, naquelas regras da árvore rubro-negra. E aí a gente vai usar essas operações para corrigir, para recuperar aquelas características que a árvore rubro-negra exige. Então, vamos começar vendo a implementação dessas três operações. São essas três operações que vão formar a base da inserção. Então, vamos ver como a gente implementa cada uma delas. Tá? Eu vou criar três métodos na classe da árvore rubro-negra para realizar essas operações. E a rotação à esquerda vai ser realizada por esse método chamado hotESC, que é um método que recebe um nó. Agora, então, um detalhe é que a rotação à esquerda é em cima de uma aresta, né? A rotação à esquerda da aresta BD, certo? Só que aqui eu estou recebendo um único nó, né? E o que eu faço é o seguinte, eu passo o nó pai da aresta, né? Então, eu quero, quando eu passar o B, né, como H, né, esse nó B, o que eu quero rotacionar é essa aresta aqui, certo? Aí vocês podem pensar, mas como que eu sei que é essa aresta? Porque eu tenho essa aresta também, né, que sai desse nó. Como que eu sei que é a aresta que sai do lado direito? Eu sei porque a rotação à esquerda sempre vai ser numa aresta indo para a esquerda. Não tem como fazer rotação à esquerda numa aresta que vai para o lado esquerdo. A rotação à esquerda é sempre para uma aresta que vai para o lado direito, vai para o filho direito. Então eu passo o pai e aí sempre a rotação vai ser dessa aresta que vai para o filho direito. Certo? Bom, então a primeira coisa que eu faço é guardar quem é o filho direito do H. E eu chamo esse nó de X. Antes disso, né, é importante também, né, esse método hotESC recebe um nó H e retorna um nó. Tá? E esse nó que ele vai retornar é a nova raiz dessa subárvore, né? Porque eu vou mexer nessa subárvore aqui e aí a raiz vai mudar, né? Porque o D vai subir e o B vai descer. Então a raiz era o B, agora o D vai virar a raiz dessa subárvore. Certo? Então essa aresta que vinha aqui do pai do B, ela vai ter que ser atualizada e apontar para o D. Certo? E quem vai fazer a atualização dessa aresta é quem chamou esse método. Então por isso que eu retorno a nova raiz. Eu vou retornar esse cara aqui. Então a primeira coisa que eu faço é salvar esse filho direito. Chamo de X. Aí agora o que eu faço? Já salvei os dois. Opa, desculpa. Já salvei o X. Aí agora eu vou fazer, vou pendurar como filho direito do H o filho esquerdo do D. Eu vou pegar essa subárvore C aqui e pendurar no B, no H. Certo? Aí agora vou colocar como subárvore esquerda do X o H, né? Que é o B, né? Ou seja, vou pôr o X lá em cima e pendurar o H aqui nele. Certo? E aí aqui já, né, praticamente eu fiz a rotação já. Né? A rotação está pronta. Agora a gente não pode esquecer de atualizar as cores dos nós. Porque, né, esse nó aqui está vermelho, por quê? Porque essa aresta é vermelha. Está indicando que essa aresta aqui é vermelha, certo?
Agora, ó, o D era vermelho. Do jeito que tá, ó, ele está falando que essa aresta aqui é vermelha. Mas a gente não sabe se essa aresta é vermelha. A gente sabe que essa aqui era vermelha, porque eu só faço rotação à esquerda quando essa aresta é vermelha. Então eu sei que essa é vermelha. Agora essa aqui eu não sei. Então eu tenho que trocar a cor do X. O X, a cor dele tem que ser igual à cor que era o H. E, sei lá, pode ser que o H fosse vermelho, tá? Mas aqui no nosso exemplo o H é negro, é preto. Então agora o X vai ficar preto também. Certo? E agora eu tenho que atualizar a cor do H, porque essa aresta aqui, ó, é a aresta que eu rotacionei, né? E ela era vermelha e tem que continuar vermelha. Certo? Então tem que fazer o H ficar vermelho, para indicar que essa aresta é vermelha. Certo? E eu não preciso testar se essa aresta é vermelha ou não, porque na árvore rubro-negro eu só faço rotação à esquerda quando essa aresta é vermelha. Tá? Então eu tenho certeza que o X era vermelho e eu vou colocar ele como o H como vermelho agora. E no final eu simplesmente retorno o X para indicar para o pai desse cara, para quem chamou a rotação à esquerda, de que mudou. A raiz dessa subárvore era o H, agora ele é o X. Se eu não fizer isso, ó, o pai do H vai continuar referenciando o H. E essa parte aqui da árvore vai sumir, vai se perder. Vai sair da árvore, porque a referência do pai do H estava aqui, né? Agora eu tenho que atualizar ela para cá. Bom, aqui já está a implementação e o diagrama aqui da rotação à direita, tá? Eu não vou explicar passo a passo isso aqui, porque é análogo à rotação à esquerda. E eu até vou voltar o slide para vocês observarem. Vocês vão observar ó, que o que a gente vai trocar do hot dir por hot esc é justamente o esc e o dir. A gente vai trocar tudo que é dir por esc e tudo que é esc por dir. Ó. É só isso que muda. É só eu inverter esc e dir. E finalmente a gente tem o inverte cores, o método inverte cores. E veja que o inverte cores, ó, ele é do tipo void, eu não retorno nada. Porque o inverte cores não muda a subárvore em si, não muda os links, as arestas da subárvore, ele só muda as cores do nó. Então, o B vai continuar sendo filho do pai dele, né? Não muda. Quem é o pai do H aqui, né? no exemplo que é o nó B, não muda nada. Né? E aí, o inverte cores é muito simples, é simplesmente fazer a cor do H virar o inverso do que ela é hoje. A cor do filho da aresta, né, do filho esquerdo, eu inverto a cor e inverto a cor do filho direito. Certo? Então, se era vermelho, quem era vermelho fica preto, quem era preto fica vermelho. Para a gente entender a implementação da inserção, como é proposta pelo Sedgwick, é importantíssimo, é essencial que você entenda bem como que você faz um caminhamento em uma árvore de forma recursiva. É importante que você já tenha entendido isso. Se você não entendeu essa ideia de implementar um método recursivo numa árvore binária, é melhor você parar um pouco, estudar essa ideia do caminhamento recursivo, ver vários exemplos de métodos recursivos em árvore binária de busca e depois voltar para estudar a inserção. Então aqui eu vou só repassar alguns conceitos para você ter certeza que entende isso, certo? Se você tiver dúvidas sobre isso, para agora e dá uma estudada. Eu vou usar como exemplo o método de calcular a altura de uma árvore. E aí a definição recursiva de altura de uma árvore é relativamente simples. Né? A altura de uma árvore cuja raiz é um nó n, como que a gente calcula? É só você calcular a altura da subárvore esquerda, a altura da subárvore direita, e aí a altura do n vai ser a altura da maior subárvore, né? Pega a que for maior, a esquerda ou a direita, e soma 1. Né? Essa é a forma de calcular recursivamente a altura de uma subárvore com raiz n. Certo? E aí, a gente pode dividir um método recursivo em algumas partes. Tá?
A primeira parte que a gente pode pensar é quando você está descendo na recursão. Descendo no sentido de descer na recursão e descer na árvore também, né? Você está num nó N e aí você vai descer recursivamente para os seus filhos, certo? Eventualmente, em algumas operações, antes de descer, você pode fazer algum tipo de avaliação do nó atual, né? Aqui no caso da altura, a única avaliação que eu faço é para ver se eu cheguei num filho nulo, né? Se eu cheguei num nó nulo, eu paro, né? E a gente define a altura de um nó, de uma árvore vazia como -1, certo? Em outras operações, essa avaliação do nó pode ser mais complexa, tá? Bom, mas então aqui, ó, depois se eu não estou no nó nulo, a primeira coisa que eu faço é chamar recursivamente esse método altura para o filho esquerdo de n. Certo? Então aqui eu já estou descendo, eu desci na subárvore esquerda. Depois que essa descida concluir, ele vai me retornar um resultado, certo? Depois eu já desço diretamente para a subárvore direita, para calcular a altura da subárvore direita. E esse método também vai me retornar um resultado que é a altura da subárvore direita, certo? A ordem dessas chamadas pode variar dependendo da operação, tá? Bom, então a descida é essa, né? Tudo que você faz antes da chamada recursiva são coisas que você está fazendo antes da descida, certo? E a chamada recursiva é a descida, e você desce 2 vezes, opcionalmente, né? Às vezes você desce só para um lado, dependendo da operação. Mas você pode descer para a esquerda e pode descer para a direita, e nesse caso aqui da altura eu tenho que descer para os 2 lados, certo? Bom, e aí depois que eu faço a descida, tudo que vem um código depois da chamada recursiva é um código que está na subida da árvore, né? Porque eu vou fazendo as chamadas recursivas, né? Então eu chego num nó N, aí eu chamo o filho esquerdo. O filho esquerdo eu estou chamando recursivamente, então o filho esquerdo vai ser executado esse método aqui também, né? E aí ele vai chamar para o filho esquerdo dele. Então, isso eu estou descendo na árvore. À medida que esses métodos recursivos vão concluindo e vão retornando, eu estou subindo na árvore. E isso ocorre depois da chamada, né? Então, para o nó N, eu vou estar subindo aqui. Depois que eu fizer as 2 chamadas, eu já desci para os 2 lados e agora eu já estou me preparando para fazer o return aqui, que é a subida, né? Que é quando eu estou voltando na recursão e estou voltando na árvore. E a subida, no caso da altura, o que é? É eu pegar as 2 alturas dos meus 2 filhos e ver qual é o maior. E somar 1. Com isso eu tenho a altura do nó N, certo? A altura do nó N é a maior altura entre os 2 filhos, mais 1. E aí, por fim, eu só retorno essa altura, certo? Então, o que é importante vocês entenderem aqui é essa quebra entre descida e subida, tá? Isso na inserção vai ser muito importante, porque na descida a gente vai fazer a inserção em si, na realidade fazer a busca da onde a gente tem que inserir e fazer a inserção em si. E na subida a gente vai arrumar a árvore, ou pelo menos garantir que ela ainda é rubro-negra. E se ela não for, a gente tem que arrumar usando aquelas 3 operações de rotação e inversão, certo? Então, se você tem dificuldade de entender essa coisa da subida e da descida, para agora e dá uma olhada em outras operações recursivas, implementações recursivas. Aqui tem alguns exemplos que a gente pode fazer, mas além desses exemplos, a gente tem as operações de remoção e inclusão que podem ser implementadas de forma recursiva, tá? Então é importante vocês entenderem isso antes de ir para a implementação da inserção da rubro-negra. Então vamos só ver um resuminho aqui do tipo de problema que eu posso ter quando eu vou inserir um novo nó numa árvore rubro-negra, tá? Então lembrando que a inserção
o início da inserção é parecido com a inserção na árvore binária de busca, porque a árvore rubro-negra é uma árvore binária de busca. Então, primeiro eu tenho que buscar o ponto onde eu tenho que inserir o novo nó, certo? Uma vez que eu achei um filho nulo, né, onde eu tenho que inserir um novo nó, eu vou inserir e depois eu tenho que arrumar esses caras. Então, aqui está um exemplo. Ó. Imagina que eu tenho essa árvore, ó, AB, né, o A menor do que o B, e eu quero inserir a chave C. A chave C tem que entrar aqui, né? Como sempre, ela entra como uma aresta vermelha, né? Usando uma aresta vermelha. E aí agora eu tenho um nó B que tem duas arestas vermelhas incidentes. E aí, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Inverter as cores das arestas do nó B. Né? E eu vou ficar numa situação assim, certo? Arestas negras, aresta vermelha. Tá? Isso aqui pode... não, é sempre assim. Nesse caso é sempre assim. Outro caso que pode acontecer, ó, eu tenho essa árvore BC e eu inseri uma chave menor do que o B, que é a chave A, vai entrar aqui do lado esquerdo. E aí, de novo, ó, eu tenho um nó com duas arestas vermelhas incidindo nele, só que agora numa configuração diferente. O que eu tenho que fazer nesse caso? Rotação à direita dessa aresta CB, certo? E aí, se eu faço essa rotação à direita aqui, em que situação eu fico? Caio nessa situação aqui que a gente já tinha, que a gente acabou de ver, que é uma situação que eu vou ter que inverter as cores das arestas. Tá ok? E outra situação que pode acontecer, ó, é eu ter essa árvore AC e querer inserir a B. A chave B, ó, é menor do que C, então vem para a esquerda, é maior do que A, vem para a direita. Eu tenho que inserir o B aqui, ó. E aí eu caio nessa situação. E quando eu estou nessa situação, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho uma aresta indo para o lado direito, eu tenho que fazer uma rotação à esquerda dessa aresta. E aí eu caio nessa situação aqui que a gente já viu, e nessa situação eu vou ter que depois fazer uma rotação à direita e depois fazer uma inversão, certo? Então, eu gosto muito dessa figura aqui, porque ela é um resumo de todas as situações que você pode encontrar em uma inserção e deixa claro que existe uma hierarquia aí de problemas que podem acontecer, né? E um problema acaba levando a outras situações que a gente vê em outros tipos de inserção. E aí, só repetindo algo que eu já falei, a gente vai verificar essas situações problemáticas que eu estou exemplificando aqui na subida da nossa recursão. Tá? Então, eu vou fazer a inserção na descida e na subida eu vou sair verificando se eu tenho algum problema e se tiver, quando eu identificar algum problema, eu vou realizar as operações necessárias para resolver esses problemas, que são sempre esses casos que estão aqui. E aí vocês vão ver que a implementação disso vai ficar bem elegante, vai ficar uma implementação relativamente curta, que talvez não seja tão trivial de compreender, mas ela é bem elegante. Bom, então esse aqui é o método de inserção, o método put, né? A gente está implementando uma tabela de símbolos. E o método put vai ser recursivo, então eu quero inserir a chave, o valor, na subárvore de raiz n. Certo? E esse método vai retornar um novo nó, que não é sempre o novo nó inserido. Na verdade, esse put, ele vai retornar o novo nó que é a raiz da subárvore n, porque quando eu estou inserindo na subárvore n, pode ser que a raiz mude. Ou porque o n é nulo, né? No caso, ó, quando eu dou um put e chego num n que é nulo, é porque eu cheguei no ponto que eu tenho que inserir. E aí eu simplesmente vou criar um novo nó e retornar esse novo nó, porque o n era nulo e agora o pai do n tem que atualizar a referência para ele, para esse novo nó, certo? Mas às vezes eu vou retornar um novo nó, que não é o nó que eu inseri, é
a nova raiz de n devido a alguma rotação que eu tive que fazer na árvore por causa da inserção. Certo? Então, o put ele retorna a nova raiz dessa subárvore n depois que houve a inserção e possíveis rotações. Na maioria dos casos, esse n vai o que eu vou retornar aqui é o próprio n, tá? E aí, né, lembrando que isso usando aquela ideia da subida, da descida e da subida, certo? Então, esse retorno aqui é a subida, certo? Bom, essa primeira parte que está visível aqui é a parte que é idêntica à inserção de uma árvore binária de busca. Na árvore binária de busca, a implementação mais eficiente e até mais elegante, bom, aí há discussões, mas a implementação mais eficiente é a implementação iterativa. A gente não faz, em geral, não usa uma implementação recursiva na árvore binária de busca. Mas se você fizer uma implementação recursiva na árvore binária de busca, vai ser algo desse tipo aqui, certo? Tem esse critério de parada aqui, que é justamente quando eu chego num filho nulo, que é onde eu tenho que inserir o cara, e eu vou simplesmente retornar um novo nó. E se eu não estou num filho nulo, eu tenho que ver para onde que eu vou, né? Então eu tenho que fazer a comparação da chave a ser inserida com a chave do nó n. Se for igual, se essas chaves forem iguais, é porque eu não tenho que inserir um novo nó, eu tenho que atualizar o valor associado àquele nó, certo? Agora, se a chave é menor do que a chave do nó n, eu tenho que ir para o lado esquerdo da subárvore, né? E aí aqui está a descida, eu estou chamando put recursivamente, então estou descendo para a subárvore esquerda. Esse put vai me retornar um novo nó, certo? Então, a raiz dessa subárvore que eu estou descendo é n.esc, né? Eu estou querendo descer para essa subárvore. E depois, pode ser que essa raiz da subárvore mude, ou porque o n.esc é nulo, né? E o novo nó vai entrar aqui, ou porque esse cara pode ter sido rotacionado. E aí, de qualquer maneira, o que eu tenho que atualizar é justamente a referência n.esc, né? O filho esquerdo do nó n pode mudar devido a essa operação put. E, caso contrário, né, se o comp é maior do que zero, é porque eu tenho que descer para a subárvore direita. Certo? Então, isso aqui é a implementação da árvore binária de busca. Né? No final, eu retorno o n, porque nesse caso eu não vou ter, o n não mudou nada, né? Bom, mas agora então isso aqui é a descida, né? Agora tudo que vem aqui para baixo é a subida, né? Depois que o meu filho retornou, seja do lado esquerdo ou do lado direito, a inserção já foi feita. E agora eu estou subindo, né? Estou voltando na recursão e consequentemente subindo na árvore, e agora eu tenho que verificar as propriedades da árvore da árvore rubro-negra para saber se as propriedades são válidas. E aí eu tenho que verificar aqueles 3 casos lá que podem ter acontecido por causa de rotações e da inserção em si. Então, a primeira coisa que eu verifico é se o filho esquerdo é negro, é preto, e o filho direito é vermelho. Qual que é esse caso? Ó? É esse aqui, né? O n está aqui em cima, ó, e o filho esquerdo é negro, é preto, e o filho direito é vermelho. Então, se o filho direito é vermelho, aqui, essa aresta é vermelha. Isso aqui é um problema, né? Eu não posso ter aresta vermelha pendente para a direita. E aí, o que eu tenho que fazer nesse caso? Rotação à esquerda. De qual aresta? Dessa aresta aqui do n. Sai do n para o filho direito. E essa rotação, ela vai mudar a raiz dessa subárvore, né? Antes essa raiz era n, e era o b, né? E agora essa raiz vai virar o d aqui no exemplo. Porque eu vou rotacionar à esquerda e o d vai subir. Certo? Então o n, agora a raiz dessa subárvore, que é o cara que eu vou retornar aqui, ó, é vai ser o d nesse caso, né? Mas aqui eu não sei quem é,
aguardo quem ele retornou e retorno aqui para quem chamou esse método, né, para ele atualizar justamente aqui, né, esse put aqui foi chamado ou para o filho esquerdo ou para o filho direito do meu pai, e ele vai ter que atualizar depois, certo? Aí um detalhe aqui, ó, são esses métodos, ó, esse é preto e é vermelho, são métodos da árvore rubro-negra que eu criei para simplificar uma situação, né? Porque em princípio eu não precisaria chamar um método, né? Lembrem que para saber se uma aresta é preta ou vermelha, bastaria eu olhar a propriedade desse nó aqui, né? Para saber se a aresta que vai para o meu filho esquerdo é negra ou vermelha, é só testar o atributo vermelho desse nó. Eu só uso esses métodos, é preto e é vermelho, porque esses nós podem ser nulos. E quando um nó é nulo, a gente considera que aquela aresta é preta. Certo? Então, esse é preto e é vermelho, é simplesmente ele testa se for nulo, é preto. Se não for nulo, ele é a cor do nó não nulo. Certo? Então, é só os métodos para considerar, simplificar esse caso de um nó nulo. Tá? Bom, essa é uma situação, certo? Mas pode acontecer outro problema, que é quando a aresta que vai para o filho esquerdo é vermelha e depois a aresta esquerda do meu filho esquerdo é vermelha, que é esse caso aqui, ó. É vermelho e vermelho, as duas arestas em sequência, né? O N está aqui, as duas arestas em sequência vermelhas. E aqui nesse caso o que eu tenho que fazer? Tem que rotacionar à direita essa aresta aqui, certo? E aí, de novo, eu rotaciono à direita o N e atualizo o N de acordo com o que ele me retornou. Porque quando eu rotacionar isso aqui para a direita, ó, o N é o C, né? Mas aí a raiz dessa subárvore vai virar o B. Não vai ser o C mais, vai ser o B. Porque eu vou rodar essa aresta para a direita. Certo? E o último teste que eu faço é esse aqui, ó. Se o esquerdo é vermelho e o direito é vermelho também. Eu tenho os dois filhos vermelhos. O que eu faço nesse caso? Faço a inversão das cores. E é isso. Agora, se você parar para pensar um pouco e comparar esses casos aqui com aqueles casos que a gente viu lá no resumo da inserção, você vai ver que parece que isso aqui não está cobrindo todos os casos, né? Eu tenho 3 casos, mas e aquele caso da rotação dupla? Né? Tinha casos que eu tinha que fazer uma rotação para a esquerda, depois uma rotação para a direita, ou vice-versa, e depois tinha um caso ainda que eu tinha que inverter depois disso, né? Mas, na realidade, aqui eu estou cobrindo todos os casos. Você vê que não é if, else, if, else, if. É if, if, if. Então, eu posso entrar em mais de um if aqui. E se você analisar todos aqueles casos, você vai ver que a ordem desses ifs é importante e que eu vou resolver todos os casos. Né? Por exemplo, esse caso aqui, né? Essa aresta aqui é vermelha, eu tenho que colocar ela para cá, né? Tem que fazer a rotação à esquerda. Pode ser, né, que essa aresta aqui, ó, também seja vermelha. E se ela for, depois, não, esse caso não vai acontecer, eu acho. Porque se ela for vermelha, se esses dois forem vermelhos, se essa aqui for vermelha também eu vou cair aqui, né, na inversão. Então, esse caso, ele pode acontecer combinado, ó, se essa aresta aqui também for vermelha, uma aresta que vem aqui do filho esquerdo for vermelho e o B for filho esquerdo desse cara. Aí eu vou rotacionar e vou ficar com duas arestas, vou cair nesse caso aqui, ó, né? Eu vou rotacionar essa aresta para esquerda, aí vou ficar com a aresta vermelha aqui, e se o pai do B, né, que agora vai ser o pai do D, for uma aresta vermelha também, eu vou cair nesse caso. Só que esse caso aqui, eu só vou ver depois. Quando eu retornar desse aqui, ele não vai cair, eu não vou resolver esse caso aqui. Esse caso vai, depois que eu retornar, aí o pai do D, que era o pai do B, vai ver que tem duas arestas à esquerda vermelhas e vai fazer a rotação à direita
E aí, quando eu fizer essa rotação à direita aqui, ó, sempre eu vou cair nesse if, né? Se eu entro nesse if, eu sempre vou entrar nesse if. Certo? Vocês podem analisar, ó. Se eu tenho duas arestas à esquerda, que são vermelhas em sequência, ó, o N está lá em cima. Eu vou fazer a rotação à direita aqui, o C vai descer, o B vai subir, então vai ficar BA, BC, vai ficar igual isso aqui, ó. E eu vou trocar o N, vai vir pro B mesmo, igual tá aqui. E aí quando eu chegar nesse if, depois de fazer essa rotação, quando eu fizer esse if, vai dar verdadeiro, porque as duas arestas vão ser vermelhas e eu vou fazer a inversão. Certo? Ah, então por que eu não faço um if só? É porque, né, tem a outra situação. Né? O que eu disse é, se eu entrar nesse if, com certeza você vai entrar nesse terceiro if. Mas pode acontecer da gente não entrar nesse if e mesmo assim entrar nesse. Tá? Isso pode acontecer. Quando eu tiver inserido um cara aqui, por exemplo, esse cara já era vermelho, aí eu inseri a direita aqui do B, ó, aqui, entrou nesse else, fez um put aqui, o NDIR era nulo, ele inseriu o C aqui à direita do B. Aí eu fiquei com duas arestas vermelhas. Ele não vai entrar aqui, porque as duas são vermelhas, não vai entrar aqui, ele vai entrar só nessa aqui e vai fazer a inversão. Certo? Então, vejam que essa implementação aqui, ela é muito elegante, né? Eu acrescentei 6 linhas de código, 3 ifs, com alguns testes, e eu consigo resolver todos aqueles casos de inserção da árvore rubro-negra. Então é isso, pessoal. Essa implementação proposta pelo Cedric de inserção em árvore rubro-negra. Novamente, né, essa é uma especialização da árvore rubro-negra, chamado de árvore rubro-negra pendente à esquerda, mas é a implementação mais elegante que se conhece até hoje e é uma sugestão, é uma proposta recente de 2008 do próprio Cedric. Obrigado.